Minha avó hoje em dia tem 92 anos, até hoje ela joga. Olha lá, Olha, 92 anos. Dá uns ailinhos, olha. Cara, conta um pouquinho pra gente o que de fato a gente tem de muitos mitos nessa questão de proteção de pele com sol, o que é verdade, o que não é, como se prevenir. Então, vamos matar esse assunto de uma vez. só era Bia, só você corre, vai. Mas ela fica brava até hoje porque eu nunca perdi dela. Eu quero deixar isso. Ih, Bia. Registrado, registrado, registrado. Porque na época eu tinha 10 anos, ela tinha 8. Ela aprendeu a andar, mas tudo bem. Aí a gente pegou 2 finais juntas de federação, assim, eu caí direto na semi, acho que ganhamos um jogo, assim, já joguei uma final. E foram 2 torneios seguidos, e ela tava aprendendo, né, a jogar tênis. 2 anos na cidade, faz diferença. Fala, tenista! Muito bem-vindo ao nosso novo episódio de hoje muito especial, de um assunto que tá muito bacana. Esse programa que é feito para você, que é apaixonado como nós aqui pelos esportes com raquetes. Eu, Sérgio Rosa, fisioterapeuta do esporte, e André Lage, médico ortopedista, especialista em esporte. Juntos aqui mais uma vez, André. E aí, Bem-vindo. Tudo bom? E vamos lá, que hoje o programa promete, hein, cara? Beleza, é como eu falo, né? A ciência do game. Não é? Então, hoje tem muita ciência e principalmente um assunto que é pouco abordado, tanto na especialidade da nossa convidada, mas também no mundo do esporte. E é algo que todo mundo quer saber. Como faz, o que usa, como se protege. Boa. E para falar de pele, de saúde da pele, está aqui Carolina Haddad. Um prazer enorme, primeiro porque Bem-vinda, Carol. é amiga, joguei tênis com ela é da minha faculdade, então já tenho várias questões aí emocionais com ela. Legal. E muito legal dela ter vindo aqui cumprir esse desafio. E o mais bacana é que a Carolina, ela é dermatologista e hoje ela trabalha com todas as afecções de pele. Legal. E ela tem, além da questão de tratamento da patologia da pele, muito da questão da prevenção da pele do atleta. Show. Ela veio aqui contar um pouquinho sobre a especialidade dela e o principal, é uma tenista de respeito. Boa. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelos elogios, obrigada pelo convite, uma super honra estar aqui com vocês. Bom, como ele me apresentou, meu nome é Carolina, eu sou formada na nossa gloriosa, né, Faculdade de Medicina da ABC, Legal. joguei tênis lá desde o começo também, fiz parte do time do tênis, assim como o André falou. Fiz minha formação lá, depois entrei na residência médica de dermato na Santa Casa, fiz minha formação como residente lá na Santa Casa mesmo, e agora eu sou fellowship, né, que é como uma subespecialidade que a gente chama, na Santa Casa também, fiquei por lá ainda por mais um tempo, atendo consultório particular, sou médica do Sírio-Libanês também, e aí eu consigo mesclar, assim, todos esses locais de trabalho, parte de bastante doença, de prevenção, especialidades diversas, assim, dentro da dermatologia. E praticando o nosso esporte, né, dentro da nossa rotina. Que legal. Muito bom. Então, nosso programa ele tem uma maneira diferente de ser, tá? Aqui a gente faz como se fosse um jogo de tênis. Então eu vou flipar a moeda, certo, André? Cara ou coroa? Cara, Deu cara. Deu cara. Então você começa. então vamos lá. Carol, eu queria que você me contasse primeiro, você tem um histórico do tênis dentro da sua família, uma linhagem bem grande, né? Uhum. Eu queria saber como que foi isso desde você criança, quando que o tênis apareceu na sua vida, e você é bem apegado à sua família, né? Isso eu conheço desde há muitos anos. Conta um pouquinho pra gente. O tênis é muito, muito presente na minha família. Eu acho que se tivesse que resumir minha família, na verdade, em uma palavra, acho que seria o tênis, inclusive. Show. A minha família inteira joga tênis. Começou com meus avós, que sempre começaram a jogar quando jovens, com os amigos, viajando em hotéis. E aí, quando tiveram minha mãe e minhas 2 tias,
já introduziram tênis na vida, desde pequeno era o esporte da família, eles iam viajar em hotéis, em locais que tinham quadras de tênis, não podia ser qualquer hotel, qualquer lugar, tinha que ter a quadra de tênis. Legal. E aí isso foi passando para nossa geração. E aí quando veio eu, meus irmãos, minhas primas, o tênis já estava com uma super força na família, desde quando a gente eu acho que eu comecei a jogar com 4 anos, nem sei. A gente já começou lá no clube, e aí era o esporte que a gente fazia junto, era o momento dos primos todos juntos, a gente saía da escola todos os dias, ia pro clube jogar tênis. Também era uma forma de socializar com o pessoal do clube, crescer num ambiente esportivo, assim, eu acho que isso foi muito importante na minha família. Minha avó hoje em dia tem 92 anos, até hoje ela joga. Olha lá, Olha. 92 anos. Dá um baile em nós, viu? Caramba, Legal. que legal. Muito E aí a gente falou de longevidade um dia desses, no programa inteiro, Aham. E, poxa, 92 anos na quadra jogando. Jogando tênis. É mesmo? E é Legal. pelo tênis, assim, é o esporte dela. É o que ela mais gosta, assim, de fazer. É o dia da semana que ela acorda animada, vai pro tênis. Sempre alguém tenta ir, uma prima ou eu, ou meus irmãos tentam ir com ela para acompanhar. Que legal. Mas é muito legal isso. Aí, Hum. desde dela, minha mãe e minha tia, elas têm uma empresa de tênis, elas trabalham com isso. Ah, que legal. Não sabia dessas curiosidades aí, ó. Elas têm uma Aqui em São Paulo? Aham. Ah, legal. Se você quiser falar o nome, pode falar, tá? Fone Tênis. Ah, legal. Elas Bacana. ensinam tênis de base, assim, desde criança, formação. E aí a gente Até 92 anos. Até 92 anos, passa por todo mundo. Muito bom. Aí a base nossa veio delas, assim, com elas e no clube, jogando junto, com amigos. E aí a gente conseguiu ter essa criação e essa formação no meio de um ambiente esportivo, assim, que eu acho que foi muito saudável pra Que legal, Carol. E assim, Carol, dá pra ver que você é muito família e muito tênis. Tem alguma história de criança, assim, que te remeteu agora, assim, de você lembrar que seja legal você contar pra gente? Ó, na verdade, até vai ser um pouco contra o tênis, vamos dizer assim. Estamos aqui pra isso também. A família é tão fissurada em tênis, tão fissurado que eu, pessoalmente, na verdade, eu gostava mais do futebol até. E aí, a gente tinha uns treinamentos que, nossa, minha mãe e minha tia levavam super a sério. Vocês têm que treinar, porque tem o torneio da federação no final de semana. Todo fim de semana tinha torneio da federação. E eu queria jogar futebol, eu queria ficar com meus amigos jogando futebol. Então, eu e minhas primas, às vezes, a gente matava direto o tênis, ou fingia que tava com alguma... Ai, tô com dor de cabeça, não dá pra treinar hoje tênis, pra gente fugir pra quadra do society e ficar jogando lá futebol com nossos amigos. Mas era mais isso, assim, que a gente tentava aprontar pra deixar... Porque o treino de tênis não é tão Exaustivo, né? prazerosa, pra criança, às vezes, né? Uhum. Depende muito, por isso que tem que ser num local adequado de formação. Uhum. Porque todo mundo quer estar com mais gente quando a gente é criança. Então, o futebol tinha 20 pessoas pra jogar. A gente gostava mais. E pegava a bola e corria atrás. A Corria gente tinha que atrás, ficar se era preocupando mais- por como batia, né? Onde ia a bola, né? Exato. Aí a gente fugia, às vezes, pra jogar futebol. Ah, que legal. Na família, quem que era a sua maior adversário? Ou adversária, assim? Acho, mas minha irmã, talvez. Minha prima, mais porque batia mais idade. Aí, às vezes, como era 2 anos só de diferença, a gente já se encontrou em alguns torneios. Aí, aqueles torneios de federação, a gente às vezes pegava em final junto, aí ficava minha mãe e minha tia. Uma de cada lado. As disfarçavam assim, não, vou torcer pras Pras duas. Depois- Um empate. Seria o melhor dos mundos. Mas era mais ela pela idade, assim, eu acho. Legal. Ai, E você jogou, assim, por federação até que idade, Carol? Joguei até os 16, que era a categoria, né, 10, 12, 10, 14, 16, alguma coisa assim. Aí eu joguei até essa idade, aí depois acabei indo... Fui a que menos joguei na família, porque a família toda continuou. Minha irmã fez faculdade nos Estados Unidos com bolsa, 100%, então ela ainda seguiu carreira. Meu irmão por conta do tênis. Por conta do tênis. Olha que legal. Ela fez na Flórida. O meu irmão, ele se formou em Direito, mas também é professor de tênis hoje em dia, ele dá treino de tênis. Então, tênis, assim, super presente.
E minhas primas também continuaram jogando. Aí eu parei um pouco mais cedo, fui estudar, fui pro colegial, tudo, para prestar vestibular. Aí eu já segui a carreira mais do estudo. E por que você decidiu ser médica? O que te tirou do tênis? Falou, não quero ser profissional, não quero continuar, vou estudar e vou sofrer na medicina. Nossa. Mais uma vez, minha avó é médica. A de 94? Rapaz, Olha, ela é demais, cara. tem longevidade. Eu já tô apaixonado por ela, sem De acreditar. médica ainda. Cara, que absurdo, olha que demais. Suspeita, mas ela é incrível mesmo. E sempre foi minha referência. Meus avós são médicos. A gente tem que trazer um dia ela aqui. Pô, com certeza. O convite, ela convite tá feito. Qual o nome da vovó? Arlete. Dona Arlete. A senhora está convidada de vir aqui nesse programa. Por favor, né? Tem que vir, agora não tem jeito. Aí foi ela é pediatra, meu garoto ortopedista. Aí a minha madrinha também é médica. Aí eu, enfim, vendo eles, sempre foram referências e acabei escolhendo. Legal. Bacana. E por que a dermatologia? A dermato foi um pouco mais no final da faculdade. Eu acho que por essa questão da dermato é um mundo à parte, assim. A gente se forma, né? A gente não tem nenhuma faculdade, acho que dá uma formação com tanta dermato, porque é difícil mesmo, é uma área muito específica. E aí eu olhando, pesquisando o que eu poderia fazer que envolvesse muito raciocínio clínico, que não tivesse também muita cirurgia, que eu também não sou muito fã de horas em centro cirúrgico. Uhum. Eu vi que na dermato tinha muito de você pegar o livro e ter que estudar. Uma lesão pode ser várias coisas, então isso de você ter que forçar seu raciocínio, ficar tendo que pensar em todas as hipóteses diagnósticas sempre me motivou, assim, me cativou, aí eu escolhi. Legal. E nesse tempo, Carol, que você se formou, vivia o tênis intensamente, aí entrou nos livros, né, para estudar, para passar na faculdade, e entrou na medicina. O tênis, ele, nesse gap de colégio, faculdade, ele continuou presente na tua vida ou você deu uma parada para focar na medicina? Eu dei uma boa parada, assim, nessa parte eu fiquei mais acompanhando a família mesmo, só de assistindo, espectadora. Aí eu dei uma parada para estudar, fazia meu esporte jogava até futebol, na época que eu gostava, mas só socialmente, e mais o esporte mais na questão de saúde, como válvula de escape pro estudo, né? A gente sabe que para estudar é puxada, assim, a gente tinha aquela rotina de cursinho, de provas vestibulares. Então o esporte ficou mais como uma válvula de escape, mas não para levar como esporte em si, né? E aí eu fui voltar só na faculdade mesmo. E aí entrou na faculdade. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Se encontrou com o tênis de novo. E é importante porque no programa tem muitas pessoas que estão na faculdade hoje, né? Ou que vão entrar na faculdade e talvez enxerguem uma semelhança com o seu caso. O que o esporte na faculdade foi importante para você manter durante os 6 anos, que eu sei que você jogou em alta performance universitária, né? Durante 6 anos. Títulos, então o que isso foi importante de resgatar o tênis na tua faculdade e hoje você como médica formada, você tem um conceito maior sobre esporte e saúde? Nossa, acho que o tênis foi muito importante para minha formação e eu estimulo muito fazer um esporte na faculdade, mas o tênis, eu acho que ele força a gente a ter muita disciplina, né? E muita coragem, muita responsabilidade. Então, isso acabava não sendo só uma válvula de escape para a rotina pesada de estudo de medicina, mas é algo que tornava até o estudo fora da quadra, assim, a parte acadêmica, mais organizada, porque você tinha o horário de treino, que você não podia cumprir, era todos os dias, e não importava se você tinha prova no dia seguinte ou logo depois do treino, a prova mais importante do ano não importava, você tinha que estar no treino. Então, isso fazia você ter uma rotina de estudo que você conseguisse se organizar antecipadamente para poder estar no treino e não precisar faltar, seja o que for, e conseguir ir bem na prova, conseguir criar uma rotina de estudo associada à rotina de treino. Então, isso me obrigava a criar uma rotina bem responsável, vamos dizer assim, né? De estudo e treino. Então, acho que isso foi bem importante, assim, para a faculdade, fora, assim, os amigos que a gente faz, para a vida, né? Que
Até hoje, meus melhores amigos Tem um aqui, ó. tem canteiro, exatamente. Os melhores Caramba. amigos da faculdade vieram do esporte, com certeza. Que legal. E quais são os maiores aprendizados que você trouxe do tênis para sua vida acadêmica e para sua vida profissional hoje? Eu acho que essa questão que eu falei de organização, assim, de disciplina, você ter uma rotina, você estabelecer metas e alcançar metas reais. E aí, eu sou uma pessoa extremamente na minha rotina disciplinada, eu tenho rotina, minha vida é uma rotina. Eu acho que criar rotina veio do tênis, assim, você precisa ter rotina, você precisa ter disciplina, organização, para que as coisas aconteçam, né? Para treinar, para pensar na sua parte nutritiva, preparo físico, tudo tem que ser organizado e dá certo, mas precisa ter disciplina e rotina. Eu acho que isso que eu trago mais, assim, até hoje. Legal, bacana. Sérgio, Segundo set? vamos pro segundo set então? Bora lá, vamos lá. Muito bom, Carol. Então, agora a gente vai focar bem na tua especialidade, porque é algo que eu acho que as pessoas vão querer saber muito sobre como de fato cuidar da pele, né? E eu acho que sem dúvida, assim, a principal questão que a gente tem até hoje, o medo, né? Assim, quando a gente lembra de pele, a gente tem a questão do sol, e o tênis é um esporte outdoor, e o clima faz uma grande diferença. Você tá o tempo inteiro exposto ao sol e a outras variações do ambiente. Conta um pouquinho pra gente o que de fato a gente tem de muitos mitos nessa questão de proteção de pele com sol, o que é verdade, o que não é, como se prevenir. Então, vamos matar esse assunto de uma vez. Tá. Então, a parte de proteção solar, eu acho que atletas de forma geral, tenistas principalmente, é o que mais vem me perguntar, né? Como que fazer a proteção adequada. O que acontece com o tenista? O tenista, a maioria das quadras em São Paulo, no Brasil, enfim, são quadras abertas, né? Então, vai acabar tendo a exposição solar. E o tenista que joga como rotina, a gente brinca, o tênis acaba viciando, assim, ele acaba virando uma rotina na vida da pessoa. Então, aquela exposição solar vai ser uma exposição acumulativa, que vai se repetir, dependendo se ele joga 2, 3 vezes na semana, vai toda vez estar exposto a essa radiação. E a exposição solar, ela é acumulativa. Então, o dano causado pela exposição solar, mesmo aquela da infância, inclusive, ela acumula na célula e causa, enfim, todas as alterações que a gente foca em prevenir. Que esse tipo de alteração, esse tipo de exposição, que pode aumentar o risco de câncer de pele. Então, essa é a principal preocupação dos atletas em geral, e principalmente o tenista que está sempre exposto. E não só para a questão do câncer de pele, mas também do fotoenvelhecimento. O sol, ele causa essas alterações genéticas, também destrói uma série de proteínas da pele, fibras elásticas, que levam ao aparecimento de ruga, as linhas de expressão, aquele aspecto mais envelhecido, mancha. Então, se proteger do sol, além de proteger do câncer de pele, você está também gerenciando o seu envelhecimento, vamos dizer assim. Então, proteção solar é imprescindível, é essencial para o tenista, para o atleta que vai ter essa exposição todos os dias. Então, isso é a principal. Se tivesse que escolher uma coisa, um cuidado para o tenista seria a proteção solar, com certeza. Legal, e você, talvez na federação até, quantos tenistas ou colegas seus passavam protetor solar? Ah, nossa, nem eu acho que nem eu antes. Nem eu passava. Nem eu passava. Imagina, ainda mais de forma rotineira, né? A gente tem essa falsa. É muito comum a pessoa falar assim: ah, não, eu só passo protetor quando eu vou pra praia. E pronto. Ou quando você vê que é um dia, eu vou pro parque, é um dia muito ensolarado. Tornar o protetor solar na sua rotina, que nem escovar o dente, que é o que precisa ser feito. Muito, muito raro. Ainda mais adolescente, os atletas em formação, assim, é um desafio. Eu acho que ela combinou com a minha esposa. É alguma coisa que eu faço exatamente isso. A minha esposa é oriental, né? Japonesa. E lá eles têm a cultura muito forte de usar proteção para onde vai. A mulher, na verdade, eles têm maquiagens
elas têm maquiagem já com proteção, Proteção, né? né? Que já é uma cultura mesmo. É. E como que você pensa que a gente pode fazer esse trabalho de... Na verdade, eu acho que não é só um trabalho preventivo, né? Mas é um trabalho de mudança cultural. Exatamente, é mais a educação, né? Educação em saúde. Levar esse conhecimento que prevenir o câncer de pele desde cedo, porque, como eu falei, a agressão ao sol é cumulativo. Então, quando a gente está adolescente, a gente não tá nem aí, achando que isso nunca vai nos atingir. Mas o problema vai vir no futuro, né? Eu gosto até de citar o Rafael Nadal, que é o tenista, né? Acho que dispensa apresentações. Mas é muito. Tem umas fotos dele muito interessantes, que é onde que ele. Porque ele começou a jogar tênis muito cedo, né? Ele se tornou no auge muito cedo. Tem várias imagens dele que ele sempre usava aquela faixinha. Aonde tem a faixinha dele, a pele nitidamente é outra. É uma pele mais bonita, sem mancha, sem lesão, sem linhas de expressão, enquanto o resto do rosto dele, você vê um fotoenvelhecimento assim absurdo. E ele jovem ainda, com ruga, com linha de expressão, manchas, no lábio dele até tem algumas lesões que nem sei, mas pode ser lesões que a gente se Ó, preocuparia. e a minha impressão, um dia desse eu tava pensando, não nisso, né, lógico, com esse conhecimento, mas eu vi uma foto do Federer e do Nadal, um do lado do outro. Cara, o Olha Federer tá tá muito- igual Pois tipo, há uns 8 anos atrás. O Nadal parece que tá muito mais velho que ele. Uhum. Não, e não é de físico, é de rosto mesmo, De né? rosto, de pele, De né? rosto. E ele é jovem, Jovem. muito mais jovem, inclusive. Sim. Não era para ele ter esse aspecto, mas enfim, a exposição de tanto tempo, a exposição solar de tanto tempo, que leva a isso. Então, eu gosto de exemplificar o Nadal, principalmente quando eu estou conversando com adolescentes, tentando estimular o uso do protetor solar, que é um gerenciamento do envelhecimento também, além da prevenção do câncer, é não chegar nessa idade com um rosto de 20 anos mais velho, né? Legal. E aqui a gente tá com audiência não só de atletas, mas também de pessoas comuns. O que você pode dizer para essas pessoas em relação? A gente tá falando muito do protetor, né? Mas bonés, camisetas mais adequadas, que a gente pode falar disso para essa galera? O protetor solar é uma das formas de proteção, né? É a que a gente mais usa, que é a mais importante, porque o protetor solar, ele absorve a radiação ultravioleta e transforma em calor. Então, impede que a radiação cause dano na sua pele. Mas tem outras formas de proteção também, como as roupas com proteção UV, que são muito importantes, a gente chama de proteção física, mecânica. Então, roupa que cubra os braços seria o ideal. O boné, a viseira, óculos também escuros com proteção UV, tudo isso faz parte da proteção solar também. Não esquecer de passar protetor também na orelha, protetor labial. Tem uma história boa disso, né? Porque são regiões que estão muito expostas ao sol, onde o sol, a incidência do sol chega primeiro que as outras. Essa região de orelha, de nariz, de boca, de lábio, e às vezes a gente esquece de passar. São bem importantes. Eu já queimei minha orelha, que eu fui correr na praia. E eu passei tudo e esqueci da orelha. Quando eu cheguei, minha orelha tava vermelha. E meu filho falou assim: Nossa, papai, você tá com a orelha vermelha, né? Tô falando mal. Aí eu pus, estava quente, passou meia hora, começou a arder, queimou de descamar mesmo. Queima. E é um lugar que a gente vê bastante câncer de pele também, pela incidência. Ela chega primeiro a radiação. Então, é um lugar que é um dos principais locais de câncer de pele. Então. E as pessoas esquecem mesmo, a gente simplesmente não passa. E eu também tenho uma dúvida pessoal. Eu não vou entregar muito a minha idade, né? Mas melhor não, né? Na minha infância, nos anos 80, a gente não tinha muito essa cultura do protetor solar, é uma coisa cara. Então, assim, a gente não passava mesmo. E eu aguentava muito sol, joguei futebol, ia pra praia, aguentava muito sol. Hoje, eu não tenho mais, assim, resistência nenhuma. Eu tenho que passar protetor pelo menos 50, porque eu não aguento ficar. A minha pergunta é, isso é relacionado à idade ou realmente a nossa camada de ozônio que está pior e a incidência está maior? Tem esses dois fatores envolvidos, mas com o envelhecimento, a pele ela vai ficando mais fina, mais delgada. A gente vai perdendo as camadas mais superficiais, perde também uma série de proteínas, então a nossa capacidade de defesa também fica menor e a nossa pele fica mais suscetível a várias coisas, não só a danos pela radiação solar, mas
ela é uma pele mais sensibilizada, vamos dizer assim. Então, quanto mais velha a gente vai ficando, essa pele vai ficando mais sensibilizada mesmo. Então, isso é normal. Isso é esperado. Então eu estou ficando velhinho. Quem é faça isso? mais, ainda. E, Boa. Carol, agora uma coisa que você falou sobre as proteções mecânicas, né? Roupa, tal, os utensílios. Uma coisa que eu pensei, eu acho que eu não tenho nenhuma camisa de tênis, independente da marca, que tá escrito proteção solar. Pois é verdade. Isso é curioso. As marcas mais famosas, né, de roupa de tenista, não é... Na verdade, a minoria vem com proteção solar. Isso é um fato curioso, que eu também precisava... E até quero te perguntar em relação a isso, a que não tem proteção solar, ela impede de ter, por exemplo, algum problema com o ultravioleta? Ela tem uma proteção física, uma proteção mecânica. Acaba tendo Pelo bloqueio. pelo bloqueio, exatamente, da radiação. Mas para ela realmente proteger, a gente brinca até de você olhar por trás dela. E passa. Se passar, se você está enxergando por trás da blusa, é porque a radiação vai passar e pode te queimar, pode te causar dano. Aquela camisa que é totalmente vedada, aí sim, ela tem uma proteção física que realmente protegeria bem mais da radiação. Mas se não tiver a proteção UV e for vedada, você está exposto. Acaba protegendo um pouco mais, claro, do que se você tiver sem a blusa. Mas... mesmo assim, tá exposto. Legal. Vamos falar pra galera também, Carol, em relação a horários, né? Então, em relação a qual é o melhor horário para pegar sol? Vamos dar uma galera. Sim. É muito comum, né? Todo mundo é mais conhecido aquele horário das 10 às 4 da tarde. Isso é verdade. O que acontece? Tem dois tipos principais, tá? De radiação ultravioleta, que é a radiação do tipo A e do tipo B, UVA e UVB. A radiação do tipo A, UVA, ela é contínua igual ao longo do dia. Então, ela não muda de acordo com o horário. Qual vai mudar mesmo a intensidade vai ser a UVB, que está até mais relacionado com câncer de pele. E aí ela vai ter maior intensidade nesse período de 10, 9 até as 4 da tarde. Então, por isso dá indicação sempre de você tentar ser antes ou fazer a exposição solar, né? Antes das 10, às 9 e depois das 4. Não que você vai estar protegido, não é que você vai estar menos exposto, vamos dizer assim. É uma carga maior, uma intensidade maior de radiação. Legal, porque a gente tem cada vez menos a vitamina D no corpo, né? E a gente precisa de um pouco de sol, né? Uma discussão com os endócrinos, né? A briga. Olha, vamos lá. Citei a briga agora, vamos lá. Só defender meu peixe. Porque o que acontece? A vitamina D, de fato, a exposição solar, ela transforma a vitamina D inativada em ativada, né? Ela ativa a vitamina D. Mas tem outras formas da gente conseguir a vitamina D necessária para o nosso organismo, pela alimentação. E também, se precisar, se tiver uma deficiência, a gente pode facilmente suplementar. Então, é algo que não precisa, o dano, o risco-benefício, né, o custo-benefício, na verdade, da exposição solar, ao meu ver, não vale a pena por todos os riscos envolvidos, porque se eu tiver uma deficiência de vitamina D, eu posso repor com reposição, né, suplementação, e tem a dieta também que eu consigo vitamina D. Então, para que se expor correr o risco? Pele se você tem outras formas, né? E, Carol, eu sou um paciente muito chato em relação a protetor. Por quê? Quando eu vou jogar tênis... Ó, desculpa, galera. Quando eu vou jogar tênis, eu passo o protetor, aí vem aquele protetor ardendo o olho, aí eu já não enxergo nada, aí eu falo que eu errei a bola por causa do protetor. Qual que é o melhor protetor para quem tá ali na quadra, suando, transpirando? Existe algum tipo? Como fazer essa escolha? Para atletas, eu costumo sempre recomendar os protetores que são mais resistentes à água e a suor. Eu gosto muito dos protetores de bastão, porque eles acabam tendo essa resistência maior. É fácil de aplicar, é fácil de reaplicar, que é uma coisa importante também para o tenista, porque o jogo de tênis às vezes demora. Não tem hora para acabar. E embaixo daquele sol, se você não reaplicar, você vai perder a proteção. Então, o protetor de bastão, além dele ser mais resistente, ele é mais fácil.
Então, você tá lá no intervalo, passa a toalhinha, seca, reaplica de tempo em tempo. Então, eu gosto muito dos protetores de bastão ou os fluidos, que são mais fáceis também de aplicar. Mas, de fato, o suor acaba atrapalhando bastante. É algo que tem que estar sempre com a toalhinha lá perto e reaplicando. De quanto em quanto tempo é o ideal aplicar o protetor? O ideal é de 2 em 2 horas, você tá sempre reaplicando. Só que o problema até poderia, se for um protetor que faz uma cobertura adequada, poderia até ser um intervalo um pouco maior. O problema é o suor, que acaba perdendo essa proteção e você tem que reaplicar antes. Então, sentiu que tá suando, tá perdendo, tá escorrendo o protetor, saiu na toalhinha, reaplica, senão você tá perdendo essa proteção. E acho que uma coisa importante de falar também que muitos pacientes me perguntam é sobre a quantidade, né, de protetor. Quanto que eu preciso passar para estar protegido, né? Pela Sociedade Brasileira de Dermato, o ideal seria 1 colher de chá para o rosto e pescoço, 1 colher de chá para cada braço, 2 para tronco e 2 para cada perna. Mas quanto que é, né, 1 colher de chá? Então, Sim. como que a gente exemplifica? Os 3 dedos do meio, você tem que preencher inteiro de protetor solar. Essa é a quantidade de 3 dedos para o rosto e para o pescoço. Então, fazendo essa proteção, aí sim você tá... Essa é uma proteção mínima. Mínima, essa é a mínima. Ah, tá. Assim, pra você sua rotina. Eu lambuzo, eu... É mais ótimo. branca do que Melhor ainda. É que tem gente que passa, né? Passa protetor, um pouquinho. só... Não, tem que ser 3 dedos pra ser... Legal. Pra realmente ter uma proteção boa. E também o fator mais adequado para cada um. 1000, pra mim é 1000. 1000 FPS. FPS é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida também. O FPS, o que é, né? O que é o FPS? É o fator de proteção solar. É um cálculo que eles fizeram quanto tempo a pele do determinado indivíduo demora para ficar vermelha com o sol. Então, por exemplo, se demora 10 minutos para ficar vermelha, se eu uso um FPS de 30, ele vai demorar 30 vezes mais para causar essa vermelhidão. Então, 70 vezes mais de tempo. Esse que é o que ele significa. E aí, como que a gente fala? A partir de 30 é um fator de proteção bom. Se você conseguir um fator de proteção bom, a partir do 30 ele já tem uma capacidade de absorver 96 a 98% da radiação ultravioleta. Então, se você só conseguir usar o de 30, tá bom. No rosto, eu recomendo mais a partir de 50. Mas o que acontece também? Quanto maior o FPS, a cosmética vai ficando um pouquinho pior. Porque para deixar o protetor ativo, enfim, por uma série de fatores, a cosmética vai piorando um pouquinho, vai ficando mais melecado. Essa questão. Mais grosso, né? Mais grosso, exato. Eu falo, quanto maior o FPS que você conseguir usar, use, que é o que eu recomendo. Se for o de 30, não, o de 50 começa a não usar, não tolero. Beleza, usa o de 30 então, usa na quantidade adequada, que tá excelente. Muito melhor ele usar de 30 na quantidade certinha de proteção solar do que usar o de 70, de 99, passando um pouquinho, não reaplicando. E eles dando a alternância de horário é o mesmo? Dependendo do fator? Ou quanto mais alto o fator, mais tempo eu tenho para passar de intervalo? Não faz Não diferença, muda. Independente, não muda. Legal. E, Carol, por exemplo, a gente tem alguns tenistas, né, que, por exemplo, são veganos, né, não comem glúten, tem a questão ali toda da parte nutricional, aí às vezes quando você vai passar um protetor e fala, doutora, mas tem muita química, eu não posso. Existe um protetor mais natural para quem quer essa linha de pensamento, né? Não falando de nenhum atleta do mundo atual, né? Que é visto disso. Mas e se chegar no seu consultório uma pessoa falando assim, eu não uso porque eu vou ter uma toxina em mim, eu vou correr algum risco? Tem as pessoas que preferem produtos que não são testados em animais, produtos veganos. Isso hoje em dia está crescendo bastante no mundo da dermatologia. Tem algumas marcas que estão investindo bastante nisso. Uma série, assim, eu deixo algumas marcas para o paciente que vem com essa demanda, mas tem sim bastante. Tá crescendo esse mercado de produtos veganos dentro da cosmética e da dermatologia em geral. Mas não que ser vegano vai acabar
sendo melhor ou pior, tendo a proteção que é mínima, tendo o FPS adequado, qualquer um eu indico, e aí quando a pessoa vem com essa demanda, a gente passa. E a proteção é a mesma, não É a precisa se mesma. preocupar. Então, pode querer o clean label, né, para colocar na rotina de uma forma saudável também. Pode, hoje em dia já tem essa opção, sim. E, Carol, supondo que o teu paciente não fez nada que você falou de proteção solar e foi jogar tênis e tá com uma queimadura. Como ele deve agir? O que ele deve fazer, além de te ligar, te procurar? Mas quais seriam as medidas preventivas e que tipo de queimadura, por exemplo, ele poderia ficar mais preocupado e ter que buscar um hospital, de fato? A maioria das queimaduras de exposição solar dos tenistas é aquela vermelhidão mesmo, né? Que aí liga, ai, tá ardendo, tá pinicando, não tô aguentando, o que eu faço, né? Não tem, assim, a partir do momento que queimou, não reverte, assim, não tem muito onde a gente correr. Mas para a gente tentar aliviar os sintomas, né? E fazer com que aquela pele se recupere mais rápido. Então, a principal produto que tem que passar depois de uma queimadura dessa que ficar vermelha é hidratante. Tá. Hidratar a pele, hidratar bastante, lambuzar de hidratante para facilitar com que essa pele se renove e recupere mais rápido e para aliviar também os sintomas. Em alguns casos, precisa de pomadas específicas, que aí tem que ser orientado pelo dermato. Quando tiver, se surgir bolha, se tiver lesão mais desse nível, aí a gente já parte para as queimaduras de segundo grau. Aí precisa realmente já ir para um dermato para ter uma avaliação mais presencial, para ver se precisa passar, às vezes, até algum antibiótico tópico, um corticoide, enfim. Aí é a prescrição médica mesmo. Legal. E para os meninos, né, como nós, que tem algumas aversões, por exemplo, proteção labial, né? O que você pode dizer sobre isso? Tem um protetor labial, ele não é para ficar com cor, não é para deixar brilhante nem nada. Tem os protetores labiais totalmente transparentes, que ninguém vai notar que você está usando. E como eu falei, o lábio é uma região bem importante de proteger, é uma área que tem muita incidência solar, tem muita lesão que pode se transformar em câncer de pele. Então, o protetor solar labial é bem importante e vai ficar, não vai ser notado assim como o de rosto, assim, só tem que ter o hábito mesmo. Nós tivemos no tênis profissional um exemplo, né? O Andy Roddick, ele teve um câncer Exatamente. labial, né? Então é importante essa proteção. Exatamente. É uma área mais sensível, é uma pele mais delicada, então precisa da proteção específica do lábio mesmo. Tem isso. Você viu que a gente já citou aqui uns 3 personagens do nosso mundo, né? Então, pra você levar em consideração realmente o quanto que a pele é importante, temos que fazer essa proteção. Carol, uma dúvida minha. A gente vê muito protetor, né? Tava conversando sobre isso, né? Que é um produto tópico. Mas existe algum protetor de cápsula, de pílula, algo que faz uma proteção de outra forma? Outra via? Tem os conhecidos protetores orais, né? Que a gente usa na dermatologia, mas ele não, de jeito nenhum, não substitui as outras formas de proteção, o protetor solar, o boné, a roupa, porque qual é a função dele? Ele tem uma ação antioxidante vamos dizer assim, de diminuir o efeito deletério do sol, da ação oxidativa do sol, mas ele não substitui, ele não previne que você a exposição solar. Então, a gente deixa reservados os protetores orais para pacientes que têm afecções de pele que não podem realmente se expor ao sol, que têm um prejuízo na saúde, naquela doença específica pela exposição solar. Por exemplo, lúpus, melasma, que a exposição solar vai ser realmente grave, que vai gerar um impacto na fisiopatologia da doença. Aí essas pessoas têm indicação de usar com frequência o protetor oral, né? E às vezes quando vai fazer uma exposição solar, vai viajar para algum lugar que vai ter uma exposição solar muito intensa, às vezes a gente pode prescrever também para ser um adjuvante, para ajudar na proteção dos danos do sol. Mas, mais uma vez, não substitui protetor solar de jeito nenhum. Boa. Show de bola. Vamos pro terceiro set? Vamos lá. Bora lá. Terceiro set. Vamos lá, Carol.
Então, a gente estava falando aqui sobre dermatologia no esporte, né? É uma incógnita, a gente não sabe ainda se isso vai acontecer ou não. E a gente quer saber o que que você acha disso, né? E como você vê essa possibilidade. Isso é bem curioso, né? Porque a gente não vê muito dermato especialista em esporte. Eu até já conversei esse tema lá na Santa Casa com alguns chefes que eu passei. Por que que acontece? O tenista ou o atleta, ele acaba banalizando as lesões de pele, né? As afecções dermatológicas, principalmente os atletas de alto rendimento. Ele tem tanto treino e tanta preocupação, e rendimento de treino, e a dieta, e o treino de musculação, e que se eu pegar no pé dele, que ele tá com uma micose, por exemplo, no pé, ele não vai querer tratar assim. Ele tem, vamos dizer assim, ele considera que as outras coisas são mais importantes, mais relevantes. Mas, assim, é algo que tem que se pensar, porque, por exemplo, mesmo a micose de pé, que chega a ser banalizado, pode ser uma porta de entrada para uma infecção. E aí isso prejudicar o desempenho dele, se isso complicar, se isso evoluir de uma forma ruim, né? Então, é algo que eu acho que poderia ter, né, ser mais valorizado, mais pensado nos atletas e acaba sendo, acho que não acaba banalizando mesmo as lesões. Ou talvez ninguém teve olhos para isso ainda, né? Sabe? E, Carol, você falou agora de uma outra patologia da dermatologia, né? Conta um pouquinho quais são as doenças que o atleta pode, não só o atleta, o tenista, mas todos os Beach tênis, né? que eles podem vivenciar na carreira dele. Igual você falou, poxa, imagina, um problema que poderia ter sido evitado, algo teoricamente simples e que pode comprometer um jogo, pode comprometer um torneio. Então, conta pra gente a maioria das doenças que os atletas têm que ficar de olho. As queimaduras, que a gente já falou um pouco, né, de forma geral. As micoses é bem comum em atleta, porque fungo, né, por exemplo, a micose dos pés, de regiões de dobra, eles gostam de ambientes úmidos. E o atleta tá muito exposto, tá sempre suando, tem essa questão de umidade associada, então as infecções fúngicas são bastante comuns nos atletas, tá, nos tenistas, em atletas em gerais. Surgimento de bolhas também por atrito, não só pela queimadura, que a gente falou um pouco, que também tem a questão da umidade, do impacto, do atrito, do movimento repetitivo. Temos também as bolhas, as verrugas. Acho que essas são mais ou menos as principais. Alguma relação com o saibro? Um pouco, assim, o saibro acaba aumentando a sujidade, a exposição mais a... eu acho que uma lesão diretamente relacionada ao saibro, não. Tem, na verdade, as dermatites irritativas, né? Que aquelas pessoas, aqueles atletas que têm uma pele mais sensibilizada, da mesma forma quando estão na praia, em contato com a areia, o contato com o saibro pode ser um sensibilizante mesmo, um irritante, tá? Quem tem uma pele mais sensibilizada. Mas aí é caso a caso, assim. E quando você falou da pressão no pé, né? A gente tem que pensar também que a unha, né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque, pô, se você machuca a unha do dedão, cara, pra um tenista... Unha encravada também tem bastante. Até às vezes, uso de sapato apertado, atrito, aquele impacto repetitivo, né? E também o cuidado inadequado, né? A unha, ela tem que ser cortada de uma forma correta, tem que ter um cuidado específico, e às vezes a falta de orientação acaba levando a quadros... E é muito chato unha encravada, né? Isso realmente impede... limita muito A funcionalidade do atleta. total, assim, ele pode perder dias e dias de treino, e se tiver ainda, se for um caso cirúrgico, o pós-operatório, por mais que seja um procedimento simples, é terrível, assim, e realmente prejudica o desempenho dele. E no caso do beach tênis que o Sérgio comentou, como o nosso programa é um programa de raquetes, né? Que a gente aborda todos esses esportes, o atrito do pé
com areia, é uma modalidade que está crescendo muito, né? Qual o cuidado que o beach tenista tem que ter ali na areia? Eu já vi que tem alguns sapatos especiais, né? Algumas coisas assim. O ideal é fazer a prática com um sapato, né? Porque descalço você acaba sendo exposto, e por mais que passe alguma pomada anti-atrito, por mais que a gente indique qualquer coisa, não vai ficar, não vai dar certo. Então, o ideal é usar sapatos específicos. Hoje em dia já tem novas opções, assim, tá? Chegou, o beach cresceu muito, né? E aí tem essa parte das roupas do beach. E assim, o importante é logo depois da atividade, você lavar, tirar bem a areia, lavar direitinho e passar sempre um hidratante. Tá sempre hidratando e mantendo aquela pele com uma barreira cutânea bem protegida, para que aguente o atrito da rotina mesmo, né? Acho que é mais isso. Eu já tive um paciente que por acaso eu encontrei na praia, tudo, e aí à noite ele me ligou, né? Aí ele falou: André, tô com uma dor no pé, tô com uma dor, pô, fiquei o dia inteiro no beach, nossa, tá insuportável. Aí eu já comecei a pensar, né, as lesões do beach, poxa, tendão calcâneo, uma fascite plantar, metatarsalgia. Aí, pô, eu falei: cara, me manda uma foto e você apontando onde dói. Aí ele mandou a foto da sola do pé, cara, tava Destruído. queimada. E eu lembro que foi um dia que fez um calor. E o cara não E percebeu. ele ficou jogando, não sei se pela adrenalina do jogo, tudo. Tava descalço, mas na areia, né? Areia fervendo. E ficou lá. Falou: ó, fiquei jogando hoje 3 horas no beach tênis. Eu não conseguia pisar. Não conseguia pisar no chão. Olha que loucura. É que o pé acaba tendo uma pele mais grossa, né? A camada do pé, ela é maior. Então, a gente acaba tendo uma resistência maior. E aí, a gente não vai sentindo. Vai indo, mas da mesma forma também vira queimadura. Você pode machucar feio. E o outro que eu já tive também é aquelas conchas que ficam assim na areia, de perfurar cortes, né? Cortes na sola do pé, infeccionar. Pela falta de proteção, ter trabalho. Então, não é uma coisa boba, não. Tem que proteger mesmo. E, Carol, a gente até agora, a gente omitiu uma informação interessante da sua família, que você é prima da Bia, né? A Bia Haddad. Por isso que eu falo, cuidado com os Haddads, meus amigos. Vai jogar contra um Haddad. Aliás, a gente conhece um Haddad em comum que não tem nada a ver, que também é um perigo. E eu queria que você me contasse um pouquinho do seu relacionamento com a Bia, tanto pela parte pessoal, né, por ser sua prima, mas também como médica dela. Tá. A Bia, minha prima irmã, assim como eu falei no começo, eu, meus irmãos, minhas primas, a gente foi criado muito junto, né? Não só a Bia, a irmã dela, que é a Dedé, eu, meus irmãos. A gente foi criado num ambiente de tênis, era sempre nós, o tempo todo junto. A gente estudou na mesma escola, fazia o mesmo inglês, o mesmo aula de tênis, o mesmo futebol. Então, a gente teve essa criação dentro do clube, dentro do meio esportivo. Foi incomum, assim, a gente teve essa formação, né, que nossas mães sempre desenvolveram em nós, né? E a minha mãe, a mãe dela, que tem a empresa de tênis, então a gente sempre, eu, meus irmãos e minhas primas, a gente sempre foi muito, muito unida, assim, tudo que um faz, o outro tá lá, sempre junto, prestigiando, apoiando. Então, ser prima dela, assim, é um super privilégio, porque eu consigo ver, desde pequena, eu vejo o quanto que ela abriu mão da vida e de tanta coisa para estar onde ela chegou, assim, o quanto que ela se esforça até hoje, né, o quanto que ela abriu mão da vida dela, da adolescência dela, da família para chegar onde ela chegou. E hoje em dia é muito legal, porque a gente estudava na mesma escola, enfim, todo esse crescimento junto. E hoje em dia eu posso estar num papel de médica dela também, de ajudar ela com os cuidados da pele, na pele de atleta, que também não é algo tão simples. Então ela me dá um pouco de trabalho. Trabalho bom. Trabalho bom. E me conta um pouquinho como que é a sua atuação com ela em relação
essa parte de proteção. E é legal até porque como a gente tem muitas mulheres tenistas, tanto a parte de proteção, né, do jogo, né, porque ela é um atleta de altíssima performance, horas na quadra, né, mas também a questão da vaidade feminina, né, poxa, então você dá a dica dos dois e qual cuidado que tem que ter quando a gente tá falando de atleta. Isso. Então, ela sempre ela ganha muito, às vezes, alguns produtos de torneio. Hoje mesmo ela me mandou mensagem que ela tá na Coreia e lá, assim, produtos maravilhosos. A mulherada fica doida. E aí ela me manda sempre foto. Que você acha disso? Cabe na minha rotina e tudo mais. Até falando um pouquinho de skincare do atleta, assim, não dá pra. Tem que fazer um passo. O atleta não dá pra enfiar também um monte de passos de skincare, porque não tem como fazer na rotina. Mas o que eu oriento muito ela e também pacientes atletas de alto rendimento é a proteção solar, que a gente já falou bastante, que dispensa até comentário. Um hidratante precisa ter uma hidratação adequada, porque é uma pele que está muito exposta todos os dias. É uma pele que pode ficar mais ressecada, ficar mais sensibilizada por toda a exposição do contexto que está aquele atleta inserido. Então, tem que ter uma hidratação, obrigatoriamente. E a gente tenta pôr um ou outro ativo, assim, para melhorar a qualidade de pele. No caso dela, sempre a gente usa a vitamina C, que eu indico para muitos pacientes, porque a vitamina C, ela ajuda na proteção solar e ela ajuda também na qualidade de pele. Mas, enfim, é muito individualizado esse skincare. Esse é um básico, assim, de atletas de cuidados de pele de atletas que eu faço com ela e com outros atletas também, mas sempre objetivando a hidratação e a proteção solar. Então, todos esses ativos que entram acaba sendo, né, pensando nisso. Mas você perguntou... Que quando você vai fazer a indicação de alguma coisa para ela, você pensa no doping em relação a... Super importante isso. O doping é algo muito presente na vida do atleta de alto rendimento. A gente não tem nem ideia quando a gente não está envolvido nisso. Muitas coisas, muitas medicações estão na lista de doping que a gente realmente não faz ideia. Então, tudo que eu passo para a Bia, tudo que a gente vai entrar na rotina dela, a gente tem que mandar a foto de toda a descrição do produto para a organização do doping. Eles mandam uma devolutiva falando que pode ou não, essa substância não pode, às vezes alguma coisa que a gente nem imagina que possa ser doping e pode ser. Então tem que ter muito cuidado na hora de passar para um atleta de alto rendimento, porque realmente ele pode ser prejudicado por um simples creme. Corticoide, por exemplo, que é algo que a gente usa bastante dentro da dermato, não pode para atleta. Então, tudo que... A gente até estava uma vez viajando, ela estava de férias, a gente estava viajando, minhas irmãs, tudo. Alguém tinha que usar um corticoide, tem que separar toalha, tem que separar tudo, roupa, para não ter, assim, contato nas casas dela. Porque, por menor que seja a exposição, o risco não pode existir, né? Isso pode acabar com a carreira. Então, esse cuidado acho que a parte mais difícil, desafiadora. Isso até, às vezes, eu fico me perguntando, né? Por exemplo, imaginando essa viagem de vocês, né? Então, aquele quarto de hotel, bagunça das meninas, se arrumando, se maquiando, uma provando uma coisa da outra, esqueci tal coisa, me empresta isso e tal. Pegando o exemplo da Bia, né? A Bia, ela fica muito atenta a tudo, ou vocês que tem que, às vezes, meio que blindar ela, isso aqui, esse banheiro, essa porta do banheiro é nossa, essa pia pra cá é da Bia e não... Não, ela é super preocupada, ela é super certinha. A Bia, nossa, é a pessoa mais disciplinada e correta em tudo que faz, que eu conheço. Então, ela mesma não precisa ser... E a gente sabe que ela fica tão preocupada com a gente mesmo, já sabe do que pode, não pode, não precisa nem blindar, ela mesma já se adianta e já se protege. Até com, assim, sei lá, a gente tá na praia, vamos pedir uma água, não, tem que ser água da garrafinha fechada, não vamos correr nenhum tipo de risco. Então, mesmo de férias, tem que tomar cuidado. Não pode relaxar. Não pode relaxar,
Legal. Fazer uma pergunta de cunho emocional da família, já que você é muito, né, próximo. A gente tem visto esse movimento do tênis, eu trabalho com tênis há muito tempo, o André joga tênis desde criança, e o Brasil tem se envolvido muito com tênis, tá? Eu faço muitos eventos de tênis, e na maioria dos eventos que eu tenho feito, eu vejo muito mais mulheres hoje. As mulheres se cuidam mais mesmo, então elas procuram a fisioterapia, procuram a prevenção de lesões. Mas muito isso é em função da Bia, porque ela trouxe essa bandeira, as meninas têm se identificado com ela e têm praticado mais tênis. Como é que você vê isso? Com certeza. Nossa, isso até é um maior orgulho, assim, porque o impacto que a Bia teve para divulgação, para levar o tênis no Brasil afora, foi uma coisa absurda. Principalmente depois da semifinal de Roland Garros, todo mundo começou a falar de tênis. Pessoas que nem sabiam o que era um tênis, nunca acompanharam o tênis, começaram a falar, o tênis começou a entrar na conversa das famílias, começou a ser um esporte das pessoas, não só as pessoas começaram a conhecer o tênis, começaram, como você falou, a jogar o tênis, principalmente o tênis feminino. Foi, assim, uma coisa absurda. As lojas, assim, falavam pra gente, meu, depois da Bia, a raquete que ela usava começou a vender mais, a roupa que ela usava, todo mundo queria ser a Bia, Sim. enfim, jogar. Então, ela foi uma super referência e o quanto que ela mudou a história, assim, no tênis feminino, isso nossa, até me arrepia, assim, me orgulha demais. E é um dos objetivos de vida dela, é muito doido, assim, porque ela é uma coisa que ela quer, que vem dela, e ela conseguiu fazer isso naturalmente, assim, não foi algo que ela foi atrás, foi natural, ela sempre quis ser um exemplo para as outras gerações, sempre quis fazer diferença no tênis feminino, e graças a Deus, na minha opinião, ela já fez demais, 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 assim, já cumpriu super, se Deus quiser, ainda vai ter muita coisa aí pela frente, mas ela já fez história, assim. E ela tem noção disso? Ela tem, mas ela quer mais. Isso aí. E ela vai conseguir, Se Deus quiser. certeza. E, Carol, a parte de maquiagem, por exemplo, precisa também ter cuidado, né? Por exemplo, a Bia tem um evento, ela entra em contato com você, ou, claro, ela já deve ter os produtos dela, né? Mas para uma atleta que está começando, né, e gosta de ter essa apresentação, também é um potencial contaminante as maquiagens em relação a doping, ou maquiagem é algo que dificilmente vai aparecer alguma coisa? Maquiagem é menos, é bem menos, é mais tranquilo, ela usa, assim, a Bia não é uma pessoa que se maquia muito, isso também é um trabalho com Bia, pelo amor de Deus, faça alguma coisinha. Mas Você que insiste. Eu que insisto, assim, eu que tento. Ela só passa quando realmente ela tem um evento que ela precisa, ela vai tirar foto, que ela também faz alguma coisa que é trabalho mesmo. Que Tá ela ligado não ao tem patrocínio, opção. né? Exatamente, quando ela não tem opção. Porque senão ela não passa. Mas atletas em gerais, a única preocupação que tem que ter é de tirar a maquiagem de forma adequada, porque como a maquiagem por muito tempo no rosto vai acabar obstruindo poros. A pessoa que sua muito, o atleta que sua muito também, depois do treino, tem que tirar o suor, tem que tirar a sujidade do saibro, por exemplo, e da maquiagem da mesma forma, tem que tirar, tem que limpar direitinho, porque senão é uma pele que pode tender a ter lesões e outras coisas. E Legal. por mais que você tenha dermatologia como especialidade, é lógico que você é a médica, né, da Bia ali quando ela precisa. E ela chega a te ativar muito, assim, mesmo de questões de lesões ou de outros problemas, algo assim do tipo. E o quanto que essa intimidade que você tem, você às vezes lógico, ela tem a equipe de saúde dela, né? Mas você é aquele divisor de água dela tomar uma decisão, assim. Tá. Como da mesma forma que a gente conversou de lesões de pele de forma geral, ela não tem muito, graças a Deus. Então ela não chega a me perguntar muito sobre isso. Quando tem algo simples que é facilmente resolvido e não demanda muito, não muda muito da rotina dela. O que a gente faz mais junto é mais esse cuidado de skincare, de proteção solar, achar o protetor ideal para a pele dela, achar o hidratante ideal, a vitamina C, melhor, a gente tem que ficar testando uma marca para outra.
Então, é mais nesse sentido de cuidados da pele, assim, para gerenciar o envelhecimento dela, porque ela é muito exposta ao sol, ela sua muito, então é muito difícil de achar os produtos que conseguem ficar na pele dela. E é mais isso. Acho que a questão dela é mais isso. Legal. E você tem alguma, agora esquecendo um pouquinho a parte médica, né? Mas você e ela, relacionamentos. Você tem alguma história legal? Assim, de viagem? Qual foi o melhor momento que vocês tiveram? Uma coisa assim que, poxa, vocês dão risada até hoje? Alguma... Aprontaram alguma coisa juntas, né? Eu sei o que você pode contar aqui pra gente, lógico. Coisas em off. A gente cresceu muito no clube, sempre muito junto. A gente, quando ia pro futebol, era sempre eu e ela de menina, porque não tinha muita menina no clube que jogava futebol. Mas, assim, as viagens foi muito comigo, eu, ela e meus irmãos e minha outra prima também. Então, a gente sempre foi nós 8, assim, muito grudados. E com a Bia, eu gosto de até provocar ela, porque quando eu falei no início que eu jogava uns torneios de federação e a principal rival era a minha prima, era ela. Ela? Só ela. Só era a Bia, essa principal rival. Mas ela fica brava até hoje porque eu nunca perdi dela. Eu quero deixar isso aqui. Ih, Bia, registrado, hein? Porque na época eu tinha 10 anos, ela tinha 8. Tava aprendendo a andar, mas tudo bem. Aí a gente pegou 2 finais juntas de federação, assim, eu caí direto na semi, acho que ganhamos um jogo, assim, já joguei uma final. E foram 2 torneios seguidos. E ela tava aprendendo, né? Jogar tênis. 2 anos nessa idade faz diferença. 2 anos tênis. E eu ganhei dela nas 2 vezes. Meu tio ficou louco, ficou lá na lembrada, nunca esqueço. E ela até hoje fica doida, que eu posso falar que eu nunca perdi com ela. Olha só, Bia. Vamos fazer o seguinte, a gente ainda é muito pequenininho, mas daqui a pouco a gente vai ter muita visualização, Bia. Você vai vir aqui, tenho certeza, vai poder se defender da sua prima Carol, que vai poder divulgar o seu trabalho para mais mulheres, né? Como se precisasse, né? Boa. Muito boa história, hein, Carol? Show de bola. Match point? Vamos lá. Carol, a gente tem um desfecho do nosso programa que normalmente a gente vai te sugerir um golpe do tênis e baseado na pergunta desse golpe, dessa técnica, a gente vai fazer uma pergunta em cima dela. E claro que cada um tem um propósito e um tipo de pergunta. Então, já que você já deu já nos deu essa dica para fazer essa pergunta, Carol, qual dos golpes nessa época, quando vocês jogavam uma contra a outra, você tinha melhor que ela? Sendo slice, smash, saque, topspin, backhand e deixadinha. Olha, eu acho que eu vou falar o topspin porque eu era uma super baloeira e ela ficava louca. Então, meu único golpe, a pessoa tinha um golpe, na verdade, que era o balão. E ela não tinha ela tinha zero paciência, ela explodia todos os balões que eu dava. Então, acho que... Descobrimos o segredo da Carol. Então, vamos lá, Carol. O topspin é uma bola sua que provoca um efeito, né? E do mesmo jeito que a Bia, ela provocou um efeito nas pessoas, mudou o tênis, isso você deixou bem claro e realmente sou super compatível, né? Eu acho que teve a era Guga, era Bia e agora a gente tá entrando na era João. Qual foi o seu efeito como dermatologista na vida das pessoas, nos seus pacientes? Qual que é esse efeito que você produz e qual sua intenção utilizando o que você tem de melhor que hoje é ser dermatologista? Eu gosto muito de falar que aquela pele bonita é a pele saudável, é a pele protegida. Então é isso que eu tento deixar para os meus pacientes também. Se você tá com uma pele protegida, com envelhecimento gerenciado, é a pele linda, perfeita, que não precisa mais de nada. Tendo saúde e proteção, pra mim tá perfeito. Legal, show de bola. Bom, estamos chegando ao final, né? Foi tão difícil assim pra você, Carol? Foi na primeira vez? Não.
Primeira vez sempre, né? Um desafio, mas foi um prazer, foi muito gostoso. Ah, Legal. como sempre, né? A gente vai manter. Eu acho que também é algo que eu acho que a gente gosta de fazer. A gente tem alguém que tá aqui no bastidor, que poderia fazer o final do programa aqui com a gente, né? Que também vai entrar numa saia curta. Então, por favor, venha finalizar o nosso programa aqui. Exato. Aliás, vocês em breve estão casando, né? No matrimônio. que legal. Vem um pouquinho mais pra cá, professor. Fala o seu nome aqui pra galera. Tudo bom? Muito prazer, eu sou Luiz Felipe. Boa. Menino. Opa, aí, ó. Legal. Já Tenista. vamos ter Denise. Dona Arlete, Bia, o Luiz, ó, a gente já tem uns 3 programas pra marcar aí com cada um. Exato. Mas muito legal, conheço vocês há muito tempo, né? O Luiz também foi sempre uma pessoa muito simpática, muito querida comigo e com a minha esposa também. Então, aqui é a casa de vocês, né? A gente falar de tênis, falar de amizade, falar de saúde. Cuidado. É muito que a gente quer trazer do programa aqui e por isso que hoje vocês estão aqui, né? O Sérgio vai finalizar agora, mas eu queria agradecer de coração por você ter vindo, aceitado esse desafio e tenho certeza que você abriu uma porta para dermatologia do esporte, porque você mostrou o quanto que é importante a proteção, a prevenção, as lesões que podem tirar um atleta e o risco de cair no doping. Então, de fato, a sua especialidade, ela tem que fazer parte do cenário esportivo. Muito obrigado, Carol. Boa. Carol, obrigado. Você abrilhantou aqui. A gente tirou muitas dúvidas pessoais também, né? E com certeza vão ajudar os nossos telespectadores aí. Pessoal, muito obrigado. Estamos finalizando mais um episódio. Então, se você gostou, curte, clica aqui no sininho para os próximos episódios. Valeu? Um tchauzinho pra câmera. Valeu, pessoal. Tchau, E gente. vamos assinar nossa bolinha aí. Vai assinar a bolinha, a Boa. primeira. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.